Quem nasce não traz, e quem morre não leva. Que alegria estar aqui com você. Eu sou o Hugo. Poucas são as certezas que nós temos na vida. Uma delas é a morte. Eu costumo dizer que eu tenho uma teoria, e eu peço sua permissão para trazer minha teoria, e eu não encontrei essa teoria em nenhuma literatura, então estou apenas dando uma simples opinião, um bate-papo que estamos aqui nesse momento. Mas eu tenho uma teoria que eu acho que quando a gente nasce, nós choramos porque nós deixamos saudades, né, naqueles que ficaram e partimos com saudade, por isso que aqui chegamos chorando. Eu tenho essa impressão que o bebê, ele chora sobretudo pela saudade daqueles que ficaram do outro lado. Por outro lado, nós podemos até morrer ou sorrindo ou com semblante de sorriso, ou então com semblante de quem está tranquilo. Você já viu alguém que partiu e o semblante estava tipo assim, estou tranquilo, cumpri o meu papel. Pois é. De um lado, nós não nascemos sorrindo, eu desconheço qualquer pessoa que tenha nascido, ou qualquer registro de pessoa que tenha nascido sorrindo. Por outro lado, eu já vi pessoas que desencarnaram, né, que partiram para a pátria espiritual com o semblante de quem tinha cumprido a missão e estava voltando para casa. Como disse, poucas são as certezas que nós temos nessa vida, e dessa certeza é que nós retornaremos à pátria espiritual. Se nós temos essa certeza, por que mesmo com esse conhecimento, mesmo de posse dessa informação, nós vivemos como se não fôssemos morrer? E morremos como se não tivéssemos vivido? Será que não temos que desacelerar um pouquinho? Eu acho que sim. Se nós brigamos por tantas coisas, fazemos, enfim, tumultos, perdemos noites de sono, arranjamos brigas, né? Arranjamos, digamos assim, inimizades por bens, por questões materiais, mesmo sabendo que tudo vai ficar aqui, porque tudo é uma concessão, né? Por exemplo, se você tem um carro, o carro pode ser seu, pode estar no seu nome, você pode ter pago totalmente o seu carro, mas se você não pagar o IPVA, em algum momento você vai perder esse carro. Se você tem um imóvel, se você não paga o IPTU, o condomínio, seja lá o que for, em algum momento você pode perder esse imóvel e provavelmente, se você não pagar, perderá. Se você tem, por exemplo, um documento para dirigir o seu veículo, se você fizer alguma bobagem, você vai perder esse veículo. Então, por que nós temos tanto apego a essas coisas materiais, aos carros, às pessoas? As pessoas que contracenam nessa vida são pessoas que, possivelmente, acreditando, entendendo que a vida é transcendental e que a morte é um renascimento e que, como diz André Luiz, uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, e a morte é um sopro renovador. Entendendo isso, nós sabemos que logo, logo estaremos de volta ao teatro da existência, nascer e morrer, morrer e nascer, e assim sucessivamente. E por que nós nos apegamos tanto aos bens materiais? O meu carro, o meu dinheiro, a minha família, a minha mulher, o meu marido, o meu namorado, meu. Olha, é claro que valorizar o que nós temos é importante. Não estamos falando em desvalorização. Pelo contrário, estamos falando em valorização. Mas também não estamos falando em supervalorização. Nós ainda olhamos a vida como se fosse um bordado ao contrário. Quando alguém morre, nós dissemos, perdi a minha mãe, perdi o meu pai. É claro que a saudade machuca. Eu, assim como você, possivelmente, né? Eu acredito que você deve ter aí alguém que você perdeu ao longo da sua vida. Talvez um relacionamento chegou ao fim ou alguém que retornou para a pátria espiritual. Essa dor, ela nos acompanha até o dia do reencontro daqueles que partiram para o plano superior. Mas a verdade é que nós não perdemos. Essas pessoas simplesmente retornaram. Ao invés de cultivar a dor da perda, por que não a gratidão por ter tido? É uma sugestão importante para todos nós. E, por sinal, esse tema já valeria esse nosso encontro aqui hoje. Tudo que se vai da nossa vida, de um lado, nós podemos cultivar ou a dor e a tristeza de ter perdido
a indignação, a revolta ou a gratidão e o reconhecimento por ter tido? Eu acho que a segunda opção é muito melhor, porque nos dá força, nos transforma a forma de ver a vida, porque nada nessa vida é constante, inclusive nem a própria vida. Nessa esfera do existir, o tempo castiga o nosso corpo. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que o tempo castiga o nosso corpo, ele purifica e evolui o nosso espírito. Por isso que as pessoas mais velhas estão mais sábias. O corpo não acompanha, mas o espírito amadurece. Então o tempo, ele só castiga o nosso corpo nessa esfera do existir. Como dissemos, para o espírito, aquilo que o corpo sofre, o espírito agradece. O tempo engrandece o espírito e nos dá a possibilidade de crescimento. Quantas pessoas mais sábias, né, mais idosas são sábias? Quantas pessoas que você conhece, seu avô, sua avó, têm um conhecimento de vida maravilhoso? O corpinho às vezes não acompanha, mas a mente está altamente conectada. Quem sabe, né, junto com você, nós não possamos mudar a nossa forma de ver a vida e entender verdadeiramente que quem nasce não traz e quem morre não leva. Pelo menos nada material, porque no espiritual, quem nasce traz. Inclusive, Carl Gustav Jung, que é um dos, vamos chamar aqui de pai da psicologia, que foi, digamos assim, parceiro de Sigmund Freud, né? Por sinal, foi um grande colaborador também da psicanálise, né? Junto com seu idealizador, desenvolvedor, que foi Sigmund Freud. Inclusive, eles estudaram juntos, né? Foram contemporâneos na escola do professor Charcot, em Salpêtrière, em Paris. E Carl Gustav Jung nos dizia que o bebê humano não é uma folha em branco. Ele tem uma história pregressa. Olha que coisa interessante. Jung nos dizia isso. Então, nós podemos trazer o nosso conhecimento e levar esse conhecimento? Claro que podemos. Mas os nossos bens materiais, não. Tudo que nós temos aqui é como se fosse, vamos chamar aqui de usufruto, né? Que a gente usa e deixa lá, né? Então, tudo vai ficar aqui, os nossos bens, os diplomas, o carro, a bicicleta, a casa, enfim, tudo. Mas o que nós experienciamos, isso vai nos acompanhar. Com essa informação, nós começamos a valorizar o que realmente importa, valorizar as pessoas e os momentos, valorizar as experiências e os sentimentos, valorizar as percepções e o aprendizado. Não dá tanto valor aos bens materiais. Claro, vivemos num mundo físico, né? Precisamos trabalhar para pagar as contas, para, digamos assim, ter recursos financeiros para que a gente possa tornar a nossa vida melhor estruturalmente falando. Perfeito. Mas não supervalorizar, porque aqueles que supervalorizam e aqueles que desvalorizam as questões físicas estão desequilibrados. A ideia é valorizar. E valorizar é dar o valor devido, nem mais nem menos. É difícil? É difícil. É difícil para todos nós, né? Mas é por isso que a gente está aqui. Temos que aprender. Esse é o nosso papel. Essa é a parte que nos compete. Se você teve uma grande perda financeira, acalma teu coração. Com a sabedoria, com paz, com tranquilidade, você vai poder recuperar. E às vezes até muito mais do que você tinha. Albert Einstein dizia que é impossível resolver um problema no mesmo estado mental com que ele foi construído. Ou seja, para você resolver um problema, você tem que distanciar, tranquilizar e pensar, transbordar. E aí você vai conseguir resolver. O apego material, o apego às posses, aos títulos, o apego às pessoas. Olha, assim como na natureza, e uma coisa que nós sempre trazemos aqui a cada encontro, é essa sugestão da importância de observar a natureza. Olhando a natureza, por exemplo, você vê que as árvores, em algum momento da sua existência, não em algum momento, mas em alguns momentos da existência, seguindo um fluxo, um ritmo, uma sequência, ela libera suas folhas, pelo menos a maioria. Para quê? Para que novas folhas cresçam.
E ao mesmo tempo que ela absorve os nutrientes da terra, se enriquece com a luz, ela libera as folhas que vira adubo e dá também a possibilidade de, digamos assim, com esse adubo, não só ela se próprio fortalecer, como fortalecer outras plantas e árvores menores. E ao mesmo tempo que ela dá suas folhas secas para sua renovação, ela também, em muitas árvores, dá seus frutos, que é a forma de se perpetuar e a forma também de alimentar os outros seres, como nós, humanos, e até mesmo os pássaros e outros bichinhos. Percebe que tudo na natureza tem um equilíbrio, tem uma sabedoria, tem um fluxo? Pois é. Se nós desacelerarmos um pouquinho, se não estivermos tão preocupados com os pagamentos dos boletos, com as questões da rotina do dia a dia, se nós tranquilizarmos um pouquinho, nós vamos observar essas questões todas. Observando essas questões, nós tranquilizaremos. E tranquilizados que estaremos, nós adoeceremos menos e nossa vida por si só, naturalmente, será muito melhor. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Ah, Hugo, você me pergunta, então quer dizer que eu tenho que cruzar os braços e deixar meus boletos, minhas responsabilidades? De forma nenhuma. Depois você volta um pouquinho esse vídeo para rever o que nós falamos. As questões do dia a dia, dos compromissos, das responsabilidades, precisam naturalmente serem respeitadas. Precisa ser dado o devido valor. Não supervalorizar, nem tampouco desvalorizar, porque a falta é tão ruim quanto o excesso, e assim sucessivamente. Então vamos entender essa questão. Aonde nós estamos colocando energia de mais ou de menos? Aonde nós estamos colocando energia equilibrada? Porque um dos grandes segredos da vida é justamente o equilíbrio. Não comer demais, não comer de menos, não dormir demais, não dormir de menos, e até mesmo o remédio que pode curar, pode matar, dependendo da dose. Água que só nos faz bem pode nos adoecer quando nós simplesmente bebemos excessivamente. Então, meus amados irmãos, temos que entender que tudo pode ser bom ou não. Depende da dose. E repito, uma das questões mais importantes para a nossa vida é justamente o equilíbrio. Precisamos equilibrar. Equilibrar aquilo que nós comemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós trazemos para a nossa vida. Vamos juntos pensar nessas reflexões? Vamos juntos refletir sobre isso? Se nosso Mestre Jesus nos dizia que a verdade nos liberta, vamos então nos libertar através desse conhecimento, através do autogerenciamento, da percepção dos sentimentos, das sensações, das emoções, dos pensamentos. Buscar conhecimentos edificantes, nutrir a nossa mente com coisas, digamos assim, preciosas. E não apenas a nossa mente, mas também o nosso corpo. Vamos juntos? Vamos entender verdadeiramente que quem nasce não traz e quem morre não leva. Nada material, nada físico, mas o espiritual. Aí sim que consiste a nossa verdadeira riqueza, a verdadeira grandeza. E esse tesouro não é mensurável para quem quer que olhe, mas é mensurável para a nossa vida, para a nossa existência e para toda a nossa caminhada espiritual. E por falar em espiritual, eu te desejo paz e bem, paz e luz, paz, muita, muita, muita paz. Eu sou o Hugo Richard, nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Até logo. Tchau.